Deixa eu pensar, chamar então o próximo jogo, que é um jogo que vale a liderança do campeonato. Vamos para Flamengo e Corinthians, senhoras e senhores. Aguarda aí que a gente já vai resenhar. Mais de 60 mil torcedores estarão no Maracanã amanhã para acompanhar o duelo entre os dois clubes de maior torcida do país, Flamengo e Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians no Maracanã. Onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. É um jogo importante, como todos os jogos. É um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada. Do lado corintiano, o interino Orlando Ribeiro seguirá à beira do campo. Com ele, foram 2 vitórias em 2 jogos. O novo treinador, Dorival Júnior, deve estrear somente na próxima quarta-feira, diante do Novo Horizontino, pela Copa do Brasil. Dorival dispensa comentários, é um cara que chegou à seleção. Eu particularmente já conheci ele pessoalmente, conheci o filho dele. Então é um treinador que dispensa comentários, tem ótimos trabalhos, a carreira, os títulos dele falam por si só. Trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano. Para que ele possa ser feliz e desenvolver o trabalho que ele espera que seja, mas que no domingo o Flamengo possa ter melhor sorte, independente se for o Dorival ou não, que a sorte dele comece depois disso. Do outro lado, Felipe Luiz vai reencontrar o adversário da estreia com vitória no comando rubro-negro. De lá pra cá, foram 3 títulos e só 2 derrotas. Mas a fase já foi melhor. O time vem de 2 empates. O Flamengo não marca gols há 2 jogos, algo incomum, desde que Felipe Luiz assumiu a equipe. Essa é apenas a 2ª vez que isso acontece. Uma sequência ruim logo depois de uma goleada que fez os jogadores perderem a conta. Falar disso é um pouco engraçado, porque contra o Juventude nós fizemos 7 gols. 6, né? 6 gols contra o Juventude. E não é que nas outras ocasiões contra o Vasco e contra a LDU nós também tivemos ocasião e não fizemos. Então, assim, tentar não ser refém das circunstâncias, entender que o trabalho está sendo feito, mas certamente a gente precisa se cobrar mais, seja nos treinamentos, seja no momento dos jogos, para que a gente possa vencer. De quanto? 1-0, meio a 0. Como sempre fala, aqui é Flamengo, a gente precisa vencer, trazer os 3 pontos para o nosso lado e o próximo dia vai ser melhor. 3 pontos podem levar o Flamengo à liderança, ou o Corinthians ao G4. E para essa resenha, deixa eu chamar ele novamente por aqui, do Rio de Janeiro, Fernandão e também Fábio França. Eu quero debate aqui no Band Esporte Clube. Fernandão, vou começar com você, viu? Rio de Janeiro precisando marcar, um Pedro retornando. Você acha que o DNA ofensivo, então, do Felipe Luiz vai deslanchar contra um Corinthians sem técnico? Oi, Kalinka. Acredito que sim, mas o Flamengo precisa de um equilíbrio ofensivo, porque tem jogadores interessantes jogando em várias posições do seu ataque, só que não tem conseguido ser contundente, fazer os gols, e está sendo muito pressionado por isso. E Pedro tem sido até uma opção que, na minha opinião, deveria ter sido retardado um pouquinho o retorno do Pedro, dentro dos protocolos que dizem 8 meses, ele voltou com 7 meses e pouco, mas em cima dessa necessidade do Flamengo de fazer gols, de ter essa contundência ofensiva, até de dividir um pouco essa responsabilidade ofensiva entre os jogadores, porque um time que quer chegar muito longe em várias competições, como o Flamengo, eu acredito que queira, tem que ter uma variedade de gols, de jogadores importantes, principalmente os jogadores de lado e os de meio campo. A Arrascaeta vive um momento interessante, Pedro voltou de uma forma surpreendente até para nós, só que precisa um pouquinho mais de Cebolinha, que está voltando, do próprio Plata, que é um cara que o Felipe Luiz gosta muito, Michael tem feito bons jogos, mas precisam de gols, e o próprio Luiz Araújo, que é um cara que o Felipe Luiz acredita, só que não tem sido tão decisivo como foi no ano passado, e isso está fazendo falta para o Flamengo. E o Danilo foi preciso quando ele falou, não podemos ser reféns das circunstâncias, mas a gente tem que ser contundente quando for necessário, porque o Flamengo precisa fazer esses gols quando tem oportunidade. E será que faz então em cima da defesa do Corinthians, Fernandão? Deixa eu chamar então aqui o Fábio França para nossa resenha. Técnico interino na área, que vai muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. Fábio França, eu quero saber desse Corinthians agora para encarar esse Flamengo, hein?
É difícil, né? Como o Fernandão disse, se o Flamengo precisa de um equilíbrio ofensivo, o Corinthians precisa de um equilíbrio defensivo. O sistema defensivo do Corinthians é um horror, né? Não tem jeito, os caras não conseguem se encaixar. Basta ver o número de defesas difíceis que o Hugo faz por jogo. Quando o Hugo joga, ele invariavelmente salva o Corinthians. Foi assim na Sul-Americana, no último jogo contra o Racing, que é um time terrível, time fraquíssimo tecnicamente. O Corinthians com um a menos desde o comecinho conseguiu ainda assim a vitória, porque o adversário era muito ruim, mas o Hugo fez grandes defesas, né? Foi muito bem o goleiro corintiano de novo. Então ele salva a pátria várias vezes, porque o equilíbrio defensivo do Corinthians não é muito bom. Isso mesmo com o Ramon Dias, que é um treinador que preza muito pelo sistema defensivo para ter um time mais sólido e aí, se der jeito, tenta fazer um golzinho lá na frente. Mesmo assim, o Corinthians foi um time desequilibrado defensivamente sob o comando do Ramon Dias. Com o Orlando Ribeiro, obviamente, não deu tempo de consertar isso. Vamos ver se o Dorival chegando, as coisas no sistema defensivo do Corinthians começam a entrar em ordem, porque tem falhado muito. Os zagueiros do Corinthians, os bons são sempre os que estão no banco, independentemente de quem esteja jogando. O Fernando não sabe como funciona, né? Quando começa esse ciclo que o bom é sempre o que está de fora, é porque alguma coisa não está funcionando. Só que nesse jogo tem uma pitada diferente, né, Fernandão? O Dorival Júnior já está contratado. Não vai para o banco, mas a gente acompanhou aí nas entrevistas, os jogadores já falam do Dorival. Então tem aquele ânimo especial para enfrentar o Flamengo, até porque sabem que o novo treinador está observando. Normalmente, eu apontaria o Flamengo como favorito disparado nessa partida, mas esse quesito específico desta partida, com o Dorival observando para estrear na próxima, acho que pode dar um empurrão no time do Corinthians. Fernandão, você acha que o Dorival vai funcionar tão bem no Corinthians como funcionou, por exemplo, no Flamengo? Olha, Kalinka, o Corinthians tem um grande time. Eu gosto muito do time do Corinthians, principalmente ofensivamente, indo ao encontro do que o Fábio acabou de falar. Só que ele precisa de tempo, né? E o Corinthians é um time de muita pressão, parecido com o Flamengo, e nem sempre o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Eu espero que tenha, gosto do Dorival pra caramba. A gente já trabalhou junto no Vasco, fomos campeões da Série B em 2009. Só que nesse jogo eu acho que a galera ainda vai estar um pouco anestesiada, né? E acho que o Flamengo tem mais chance de vencer. É muito forte dentro do Maracanã, são jogos importantes, interessantes. Memphis Depay, Arrascaeta, caras que podem fazer a diferença. Mas eu acho que o Flamengo está uns 2 passinhos na frente do Corinthians em um jogo como esse, em que o Maracanã vai fazer a diferença. Eu também acho, desculpa, já te interrompi, né, Kalinka? Que eu fiquei vai lá, eu gosto disso, eu gosto dessa bagunça, vai lá, Fábio. Eu fiquei empolgado com o debate, porque o problema do Corinthians justamente é esse, é o sistema defensivo. Como disse o Fernandão, do meio pra frente, o time consegue desenvolver, tem bons jogadores, até com a falta do Garro, o Corinthians conseguiu arrumar um time bem qualificado na frente, com a entrada do Romero, que faz gol pra caramba, enfim, do meio pra frente, tá resolvido, mas a zaga foi o que eu disse ainda há pouco, bom é sempre que tá de fora. A torcida do Corinthians queria um Fernandão ali na zaga, que certamente ficariam felizes em ter o Fernandão para dar um jeito ali no sistema defensivo, porque por enquanto está muito difícil. Numa situação normal, apontaria o Flamengo como amplo favorito. Acho que o quesito Dorival olhando de fora pode estimular um pouquinho a equipe do Corinthians. Ô, Fábio, voltando a falar aqui do Corinthians, você citou até o Fernandão nessa zaga aí. Colete, Fernandão, pô. Bota aí rapaz, tá em forma que eu tô vendo. Dá pra perceber. Dá pra perceber que tá em forma. Não aguento mais, não aguento. Infelizmente não aguento. Ô, Fábio, você tá sentando, né, com o Dorival, um novo técnico, toda essa atmosfera diferente. Fernandão citou, mas o Flamengo joga em casa. Torcida não entra em campo, né, Fábio? Só botando uma lenha na fogueira aí, vai. Não, torcida definitivamente não entra em campo, mas ajuda bastante do lado de fora. No Maracanã é diferente, né? O Fernandão sabe bem falar sobre isso. Eu, quando fui trabalhar no Maracanã pela primeira vez, fazer reportagem de campo no Maracanã pela primeira vez, eu fiquei espantado com aquilo, né? Era um jogo Flamengo e São Paulo, o torcedor do Flamengo tomando conta e tal, não sei o que, um negócio absurdo, né? Lindo demais ver o Maracanã daquele jeito e mexe com o jogador também. Mas acho que o Corinthians vai surpreender, porque esse quesito do Dorival vai fazer diferença. Ô, Fernandão. Olha lá, fazendo com o dedinho. Vai, Fernandão. É a tua chance. Não, é porque o Maracanã, ele tem uma diferença, faz uma diferença, como também, né, o Química Arena faz uma diferença a favor do Corinthians, não só pelo estádio, pela atmosfera, mas também pelo gramado.
o Corinthians joga em um gramado que é um pouco diferente do gramado do Maracanã. A bola corre um pouco mais, o jogo é um pouco mais vivo, mais pegado. O Maracanã não. O Maracanã dá ao Flamengo um pouco mais da cadência que o time precisa. O Flamengo toca muito bem a bola, pressiona o adversário com mais facilidade do que o Corinthians, que é um time mais de transição. Esse jogo é um jogo legal, sabe? De verdade. Jogamos grandes jogos do Flamengo, mas esse aí, o Flamengo tá na vantagem. Não vai levar não, Fábio. E falando ainda no Dorival, PVC, que não está com a gente, mas logo volta, passou semana só fora, hein, PVC? Estamos esperando aqui. Uns balões de oxigênio. Ele chega. Será que ele está vivo, respirando bem? Eu espero que sim. Espero que você esteja não ofegante, PVC. Vamos analisar a entrada dele. Ele vai falar mais sobre Dorival Júnior. Vamos ouvir. Luísa, Hernan, primeiro parabéns, que a gente está dando sempre de primeira, né, Hernan? Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians. Segundo, o que eu acho disso? Dorival pode dar muito certo no Corinthians. E por que o Dorival não deu certo na seleção brasileira e pode dar certo no Corinthians? Bom, primeiro porque ele nunca foi tão inseguro quanto em 2 lugares que ele trabalhou. No Palmeiras, que ele chegou o homem certo na hora errada, e na seleção brasileira, porque na seleção brasileira hoje nada está dando certo, porque falta respaldo para o trabalho de grandes profissionais que passam por lá. Não estou chamando o Dorival de Ancelotti das Américas, nem de Guardiola dos Trópicos. Mas se o Dorival não fosse bom, não se tornaria hoje o 9º técnico, apenas o 9º a trabalhar nos 4 grandes clubes de São Paulo, a saber, Oswaldo Brandão, Aimoré Moreira, Rubens Minelli, Carlos Alberto Silva, Emerson Leão, Nelsinho Batista, Oswaldo de Oliveira, Cuca e agora Dorival Júnior. Só 9 trabalharam nos 4 grandes de São Paulo. Para trabalhar nos 4 grandes de São Paulo, tem que ter estofo. E o Dorival tem, mas estava inseguro na seleção. A insegurança dele na seleção, gerada pela falta de respaldo que a CBF hoje não oferece para ninguém, atrapalhou muito. Ele vai precisar desse respaldo no Corinthians. O Fabinho dá esse respaldo. A política do Corinthians não dá. Como a gente viu pela demora da negociação também. Se o Dorival tiver respaldo, respeito, ele vai criar um ambiente de compromisso no Corinthians, vai juntar todo mundo e pode dar certo. O Corinthians não vai ser favorito para ganhar o Brasileiro, mas pode ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, os torneios de mata-mata. Boa sorte ao Dorival Júnior. Boa escolha do Corinthians. Aí o PVC, e tem tudo a ver com o que a gente estava conversando aqui, né? Sobre o trabalho do Dorival e esse respaldo. Vocês acreditam que ele vai ter esse apoio mesmo, esse respaldo fora de campo por parte do Fabinho, da diretoria e do presidente? Não, o Fabinho tem uma história com ele, né, no Flamengo, né? O Fabinho chega para para trabalhar na análise de desempenho, lá com o pessoal do scout, depois ele vai para a gerência, e aí ele, como gerente, ele muito próximo do Dorival, muito próximo do Lucas Silvestre, muito próximo de toda a comissão técnica, e eles fizeram um trabalho, querendo ou não, de 2 títulos gigantescos, de Copa do Brasil e de Libertadores. Então, assim, quando o Fabinho vira executivo no Corinthians, e ele tem esse ano espetacular que ele teve no ano passado, de blindar o CT, de garantir ali as contratações ou de ajudar nas contratações, e foi uma janela muito boa para o Corinthians, Memphis, ir lá para a Holanda. Até mesmo quando permanece com o Ramon Dias e passa com eles para a virada do ano, é um mérito do Fabinho. E o Fabinho é um cara muito ponderado, é um cara muito tranquilo e é um cara que pensa muito racionalmente e é um cara que protege muito o clube e os interesses do clube, né? Ali no dia a dia, pela saúde do ambiente do time no dia a dia dentro do CT. Então, assim, como o Dorival também tem esse perfil e os dois já deram muito certo no Flamengo, me arrisco a dizer que Dorival Júnior, Fabinho, com a comissão técnica, eles têm tudo para fazer um Corinthians ainda mais fechado, porque esse elenco é fechado. Por mais que tenha ali uma coisinha ou outra, ali uma fagulha ou outra, esse elenco é muito fechado. Então, a chegada do Dorival, para mim, é uma grande cereja nesse bolo de um Corinthians que pode, sim, ser um Corinthians vencedor.
E além de ter essa relação com o Dorival, o Fabinho já teve essa postura com o próprio Ramon e com o Emiliano, Claro. né? Em muitos momentos de instabilidade em que eles estiveram ali na corda bamba, o Fabinho fez questão de segurar o Ramon no momento de mais pressão, até em relação ao presidente, né? Então, já mostra um pouco desse perfil, né? Dessa segurança que ele quer dar. Até mesmo agora, recentemente, né, Lívia? Na saída, Na né, saída, na saída do Ele Ramon, era favorável à permanência, né? ele ponderou até o fim. Ponderou até o fim. Tanto que, e esse bastidor é legal, porque assim, o Fabinho, ele em nenhum momento ligou para treinador. Não ligou para ninguém. Ele pega o telefone, claro, tem a negociação com o Tite, que foi frustrada depois, mas ele pega o telefone para falar com o Dorival mesmo, agora, segunda-feira. Que ele passa a mão no telefone, e aí, Dorival, meu compadre, como é que tá? Aquela coisa carioca, sabe? É, meu compadre, como é que tá? Sabe? Meu irmão. Que imitação é essa, né? Alguém, pelo amor de Deus, gente. Alguém chama um carioca só pra dar uma Desfalcado do PVC, ele vê isso. A gente está desfalcado do PVC, isso que é o aí. rei das imitações e das Alguém, piadas alguém ruins. chama um Imitações carioca pra dar um... Das imitações das piadas Que ruins. isso, Fernanda? Aí o Renan tá tentando fazer esse papel, entendeu? Hoje eu vou sair com um amigo carioca meu, eu vou mostrar pra ele Porra, essa meu. Então mostra o seu impression. carioca, Lívia. Piada a gente já sabe que você é melhor. Agora quer ver a imitação. Ô, meu irmão. Meu irmão, como é que tá, Dorival? Meu irmão, tudo bem, parceiro? É isso? Não? Como é que é, meu compadre? Ai, cariocas, nos assistem. Vai, Lívia, vai a carioca aí. Lívia. Não. Vai, mete carioquês aí, Não, Lívia, não, vai. Eu tenho R carioca, porque como eu sou mineira, eu falo porta, né? Porteiro, né? Porta. Como é que vocês falam? Porta. 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 Não, eu falo porta. Porta.